E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Bom, passamos o episódio 0 e finalmente estamos aqui no episódio 1 da nossa série de Zero Herói, tá? No Master Duel. A ideia é chegar com essa série até o rank mais alto que a gente conseguir com o deck de Blue Eyes, fazendo algumas pequenas modificações ao longo do percurso. Então o episódio de hoje, né, eu vou deixar a edição um pouco mais cadenciada. A gente começa fazendo um pouco do tutorial do jogo para farmar algumas gemas, tá? Eu acabei cortando essa parte para vocês para não ficar muito maçante. Depois eu vou lá, resgato tudo que é brinde, né? Tudo que é gema por desafios concluídos. E vou lá para comprar os pacotinhos. Novamente comprando aqueles pacotinhos que eu falei que são com hand traps ou staples de maneira geral. A gente conseguiu ali uma Barone e uma SP basicamente. Essa SP vai ser muito útil ao longo da série. Eu faço as devidas modificações, pegando mais um Maxi. E o nosso deck vai mais ou menos assim para esse vídeo, tá? Em que a gente tem alguns Blue Eyes ali, poucas hand traps como o próprio Veilor, uma Ashe, o nosso queridíssimo ali Amo Caveira, a Maxi para acessar nossas hand traps, uma impermanência e assim vai, beleza? Bom, vocês podem ver que a gente tem alguns starters que são de raridade inferior e aí eu acabo desmantelando algumas cartas em busca de conseguir chegar nas principais cartas de engine do Blue Eyes um pouco mais rápido, né? Vocês podem ver que a gente tem 3 Spirits para começar, né, o Link 1, mas a gente não tem o Spirit Synchro ainda. Então eu tento desmantelar, conseguir algumas coisas para poder ir pro primeiro duelo um pouco mais, de uma maneira mais sólida, tá? Vocês vão ver que no primeiro vídeo, no episódio 0, a gente tava meio mais ou menos com as nossas estratégias, jogando meio mal. Aqui já dá uma melhorada, já tava um pouco mais ambientado com o Master Duel, então eu consegui jogar um pouco melhor pra cima do meu oponente. Eu começo aqui na nossa primeira partida com o Normal Summon do Kaiser, faço o Link, e aí a falta daquele selo hierático que eu falei pra vocês nos outros vídeos acaba impactando aqui também, né? A gente poderia ir pra certas linhas a depender de ter ou não o selo hierático. Bom, o nosso oponente dá Impermanence, gente, né? Ele deu suma ali de parece ser uma Belly, mas não tenho certeza. Eu jogo pro cemitério o nosso queridíssimo ovo, né, do Blue Eyes ali, e faço a fusão e invoco um Blue Eyes do meu deck utilizando a Rugido. Aí com os 2 Blue Eyes em campo, eu vou ativar aqui a fusão instantânea para fundir o nosso Link, voltando ele pro deck, e também o Blue Eyes e fazer o Tyrant. E o Tyrant é gigante nessa matchup, porque primeiro que eu tinha um Blue Eyes em campo, então eu vou conseguir destruir o monstro do meu oponente, entrar na batalha, começar a atacar, e aí se eu tivesse alguma trap eu poderia estar setando ela. Eu tenho Amo Caveira na mão para volta, tenho o Tyrant com uma interação, um monstro bem forte a ser passado, e o meu oponente percebeu que não ia conseguir passar e acabou desistindo. Lembrando que nesse episódio a gente começou no Silver 5, tá? No momento que eu tô gravando a edição desse vídeo, já passou o tempo do mês de março, que significa que a Ranked já restartou, beleza? Mas nesse ponto aí a gente tava em Silver, tá? E a ideia é que a gente vá progredindo gradativamente nesses primeiros episódios para montar uma base sólida de deck, já que a gente não tem muitas coisas, e a partir dessa base sólida a gente consiga evoluir para um deck consistente de fato, beleza? Então eu dou uma olhada aí no que pode ser drop desse pacote, né? Acabo decidindo abrir esses pacotes de brinde, geralmente não vem nada, apesar de que no primeiro que a gente abriu no jogo a gente conseguiu um jato ali numa raridade interessante, e lá vou eu de novo fazer todo o tutorial para tentar farmar mais gemas, né? Aí do tutorial eu vou direto para a segunda partida desse vídeo, tá? Em que a gente novamente começa ainda depois. Eu tenho muito azar nessa moedinha, mas não tem problema, porque a gente abriu com um Veilor na mão e com uma Droplet. Essa partida aqui eu tenho alguma dificuldade para jogar, parece que meu oponente também bricou, mas eu consigo achar os mecanismos que me são viáveis, assim, para começar a jogada e tentar contornar o que meu oponente poderia fazer, tá? Então eu tento dar efeito para fazer a special, jogando um Blue Eyes do deck pro cemitério, do meu Lorde, e aí não gastar a Normal Summon dessa vez, né? Meu oponente responde com alguma coisa que eu não entendi muito bem, mas basicamente eu vou invocar do meu extra deck um monstro diretamente. Eu peguei essa maga nerfada aí porque eu achei que poderia ser interessante, já que ela era fácil de fazer com os recursos que a gente tinha, né, para montar no deck.
E dessa forma eu consegui também counterar algumas possíveis linhas, né? Por exemplo, eu poderia ir para uma linha de Zeus caso fosse interessante. Aí eu fiz o link aqui com o nosso querido Senhor dos Dragões e pude trazer o segundo Blue Eyes para o campo ainda no turno 1, beleza? E isso é muito importante porque a gente acaba ligando a nossa Majesty, mas o meu oponente estava com um deck meio ali para deixar as minhas jogadas mais devagar, enfim, não tem problema, porque aqui a gente tem o Valor na forma de uma interação, a gente pode começar um combo de Blue Eyes novamente, né? Eu acho que isso aqui foi um misplay, porque eu já tinha dado o efeito eu queria mesmo era ativar o efeito para jogar um Blue Eyes pro cemitério e ligar a Majesty, né? Já que o meu oponente embaralhou ele de volta no meu deck com aquele monstro dele. Eu sabia que o meu oponente ia ficar tentando fazer essas jogadinhas assim, meio troll, monstro de flip, que quando fosse atacado ia acabar não deixando com que eu jogasse, então eu já logo ativei a Majesty para tentar destruir o monstro do meu oponente e poder jogar no meu turno, né? Então revelei um Blue Eyes, destruí uma carta sem dar alvo, assim ele não flipa, não ativa o efeito e a gente consegue sair jogando. E de fato foi o que a gente fez, o que ele jogou pro campo foi uma Maiden, ele tentou ativar um Maxi, mas nesse ponto não importa tanto. Eu dei efeito do campo dando alvo na Maiden, que vai acabar invocando um Blue Eyes do Grave por conta do seu efeito mesmo, e mandando um outro por causa do efeito do campo. Aí aqui a gente consegue ir para a linha de ativar o efeito da do pequeno do Link e trazer o dragão branco, aí ativar o efeito da Maiden, trazer a nossa True Light, ativar o efeito, buscar uma Wishes, e isso tudo a gente está fazendo coisas sem necessariamente ativar ali o que o meu oponente está utilizando, que é a Maxi que ele deu na gente. Eu consigo usar a Horror, consigo pegar o Sage para recomeçar a jogada de Blue Eyes, talvez até forçando alguma coisa aqui. Eu dou Sage, efeito, pego um outro Valor que eu tinha descartado. E nesse ponto eu tô bem tranquilo, ativo o efeito da magia equipando no Tyrant ali, ativo vou para fase de batalha, tento bater o mais forte que eu consigo no meu oponente, e aqui o meu oponente praticamente não tem jogada. Eu estou com 3 recursos, ele comprou uma por causa da Wishes, mas aqui eu não, por causa do Maxi, aí eu tô tranquilo nesse ponto também. Eu decidi passar cru pra ele, pra não ter a chance de ele acabar comprando muita carta interessante com essas coisas que ele tem. Aí ele tentou ativar uma gota proibida, eu ativei o efeito da True Light em resposta, pra poder estar invocando um Blue Eyes. Com o Blue Eyes em campo, eu trago a Maiden. Com a Maiden em campo, ele deu End Phase. E aqui vamos nós para o próximo turno e último turno desse jogo, porque agora eu posso ativar efeito, fazer uma SP. Eu vou para Link Spider só para desocupar o meu campo um pouquinho. Na verdade eu tinha a intenção de remover a carta dele, mas ele acabou ativando algumas cartas em respostas, o que me deu chance de poder jogar um pouco mais em volta disso, né? Eu ativo a True Light para setar uma carta do meu deck, eu seto a fusão, aí com a fusão setada eu vou ativar a rugido e trazer o jato. Era isso que eu queria chegar no jato, porque o jato ele protege minhas outras cartas em campo. Então se ele tivesse de novo um daqueles monstros que ele acabou utilizando, como por exemplo foi o caso do pote lá, do jarro, que destruiu meu campo, embaralhou tudo, eu estaria protegido por conta do efeito do jato. E aí ele de fato usa uma carta, né, que volta tudo pro campo, mas só o jato morre porque só ele estava em campo. Aí eu pego e invoco o Sábio, o Maxi, que tinha as mesmas características que ele pediu para invocar. E nesse ponto aqui a gente tá bem tranquilo. Eu poderia ter ido pro jogo aqui, mas eu acabei de maneira inocente, né, não fazendo isso, porque eu achei que eu não tinha muita informação do que ele tinha ali em campo, então eu quis jogar um pouco mais resguardado, digamos assim. O jato consegue atacar todos os monstros que ele põe, então ele coloca monstro, eu ataco, ele coloca monstro, eu ataco. E aí eu vou pra main phase 2, e na main phase 2 eu consigo fazendo o nosso Baldrake, que é um Bestial. Ele deu impacto torrencial ali, o jato volta,
eu seto uma trap, e aqui a gente tá muito bem, a gente tem duas hand trap, tem o Tyrant, tem o Jato pro Tendendo Tudo, tem a True Light pro game, tem ali a Solemn Judge e as outras cartas que a gente já tinha setadas, beleza? O oponente acaba tentando fazer uma carta, assim, mantendo esse stall, mas aqui eu tava jogando muito seguro, porque eu não queria permitir que o meu oponente fizesse nada que pudesse ganhar, porque esse é o tipo de partida fácil, seu oponente joga para atrapalhar sua jogada, e eu vou jogando em cima das possibilidades do meu oponente travar o jogo, né, e querer atrapalhar alguma coisa. Eu fiz o outro Tyrant aqui por uma misplay, era pra mim ter dado efeito da True Light aqui pra reviver um Blue Eyes e aí poder popar uma carta usando o efeito da própria fusão, tá? Foi um misclick aqui. Aí enfim, trouxe a Maiden, trouxe o Blue Eyes e aí aqui eu tenho bastante jogada pra fazer, pra poder finalizar esse jogo do meu oponente. Ele tenta comprar uma carta, numa esperança aí desesperada de tentar fazer alguma coisa, mas aqui nesse ponto eu já estava bem seguro que eu ia pro jogo. Ele acaba tomando na vida o dano do Morphing Jar dele, se eu não me engano, é alguma coisa jarro, e ele perde e a gente chega no Silver 3. Nesse ponto aqui a gente não tá jogando tão bem com o deck ainda, tá? Mas eu não tava tão preocupado em jogar de uma maneira sólida e forte. O que eu queria aqui era correr, principalmente para poder farmar as gemas desse evento, e então tá conseguindo abrir o máximo de pack e fechar o deck o mais rápido possível, beleza? E aí com o deck fechado, aí sim a gente vai poder tá focando em realmente jogar, assim que resetar a ranqueada, em jogar com mais consistência, beleza? Então aí nesse ponto a gente consegue fazer algumas cartas importantes pro deck, né? Eu desmantelo um Veilor, desmantelo uma Barone ali e vou pra linha de fazer o nosso primeiro e finalmente um Spirit, né? Já que a gente não tinha nenhum do Spirit mais convencional, eu consigo fazer um deles. Além disso, acho que aqui também a gente vai acabar fazendo... a gente faz uma segunda Wishes, tá? E esse é todo o número de Wishes que eu pretendo usar. Eu acho que mais que 2 é desnecessário, beleza? Faço algumas modificações no deck. E basicamente é dessa forma que eu pretendo ir pro segundo jogo, talvez fazendo mais um Spirit, beleza? Então agora a gente consegue ir pra linha de Synchro, já que não sei se vocês perceberam, mas a gente tava indo muito na linha de fusões, tá legal? Bom, e agora nosso deck tá preparado pro próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!